porque na Revolução Industrial se perdeu muito emprego, mas se criaram empregos melhores. É verdade. Mas também é verdade que esses empregos melhores não são imediatamente para as pessoas que perderam os empregos atuais. Há uma desigualdade imediata. O cara que tem um trabalho puramente manual, manufaturado, deixa de carregar aquilo e passa, então, a não ter função, porque agora o emprego é um emprego de IA. Pô, esse cara não vai ser absorvido. Mas as próximas gerações serão. Atenção, é um bom argumento, mas podem ser ou não, a depender do nível educacional e da exigência de empregos. E também não pode garantir que, se perderam X mil empregos, todos esses empregos serão gerados com melhor renda a partir da IA. E essa é uma boa discussão. O Roubini, por exemplo, acredita que não será gerado. E é por isso que ele é um defensor da renda básica universal. Veja, que tem um princípio curioso. Porque se você for pegar, por exemplo, o custo do controle no Brasil, que a gente chama de perda passiva, o custo do Ministério Público, o custo da Receita Federal, o custo do TCU, o custo do cara que fica ali controlando o papel, o custo do cara que faz a licitação, esse número é 3, 4 vezes maior do que a perda na corrupção no Brasil. Então, o ideal é que você acabasse com as estruturas de controle, acabasse com condicionantes de pagamentos e, incondicionalmente, desse dinheiro para alguém. A conta que esses caras fazem é que se eu acabar com as estruturas de controle e acabar com a condição, vou dar tanto para você, cara. Não importa se você tem filho ou não tem filho, se é pobre, você ganhar tanto, mínimo, que essa é na base universal, isso iria substituir a Previdência Social, o seguro-desemprego, os benefícios sociais e todas as culturas de controle, ia ser mais barato do que o Estado tem hoje. Essa é a visão por trás. Veja bem, é uma boa discussão, mas eu, por exemplo, concordo. Eu concordo que o Ministério Público é inútil no Brasil. Eu concordo que a Receita Federal é inútil no Brasil. Ela trabalha contra o Brasil, que o TCU só tem uma função de criar problema para empresário. Veja, é uma estrutura que não é pró-Brasil, uma estrutura de coação. Coação e extorsão. Então, essas instituições não trabalham pró-Brasil. Elas não protegem o Brasil. Elas se protegem e simplesmente fazem coerção, coação junto ao povo. Então, acreditar que esses caras são úteis é uma discussão bastante boa para se ter de forma madura. Não verei essa discussão, com toda certeza, não estarei vivo para ver. Mas, na década de 70, teve um outro cara que foi o Roy Amara, e ele fez uma declaração muito curiosa aqui na questão tecnológica, né? Ele falou que, chama a Lei de Amara, que nós temos a tendência de superestimar o efeito de uma tecnologia no curto prazo, dizendo que ela vai mudar tudo e tal, e no longo a gente subestima. Isso até é uma realidade em vários aspectos, até mesmo na IA. Por exemplo, você vai ver que a IA surge na década de 60, todo mundo falou que aquilo ia bombar em 80, não aconteceu, mas agora, em 2030, de fato, ela, dada a capacidade computacional, ela vai exceder a capacidade humana na maioria dos seus domínios. Isso tem um lado muito bom, e faz sentido, principalmente em países que estão envelhecendo. Por exemplo, o número de robôs na China, robôs industriais na China, já está se aproximando de 2 milhões de robôs, que é mais da metade de todos os robôs que existem no mundo. Então a China hoje tem quase mais da metade de todos os robôs que existem. Só que a China está envelhecendo, o Japão está envelhecendo. Então os produtores chineses estão desenvolvendo robôs controlados por inteligência artificial numa variedade de serviços, que é plantar árvore, colher plantações, limpar painel solar, instalar. Tem funções para as pessoas mais velhas, que não terão pessoas mais novas para fazer esse serviço. Agora, você tem outras que são assustadoras. Por exemplo, os LLMs, que é uma método de linguagem, ele pode escrever artigo, ele pode escrever documentação técnica, manual, revisar contratos. Atenção, revisar contratos. É isso que está por trás, por exemplo, um LLM que está por trás ali daquele Maria, que é o robô, ou a inteligência artificial do STF, entende? É uma revisão de contratos, é uma linguagem. Então ele analisa imagens médicas, ele pode automatizar testes de softwares. Já tem gente que fala no Vale do Silício que os engenheiros de software serão substituídos com inteligência artificial, né? Então você está falando de empregos de gente com qualidade, não é só manufaturado, entende? Agora, o que mais assusta disso tudo, e esse é o ponto que a gente começa a pensar, é o seguinte: nós, num cenário, como eles vendem, né, de abundância para todos, em que a IA irá atender às necessidades, atenção, básicas, não são as que você quer, são as básicas. E fora das básicas, você não vai poder ter. E esse é o problema da economia fechada, entende? Dos sistemas fechados. Porque básico é compensado e você não mexe com a natureza. O excesso, o acúmulo, mexe com a natureza. Esse é o conceito por trás. Como você não pode mexer com a natureza, então você não pode ter o excesso. Então alguém vai dizer para você o que é o básico. O problema é que essa pseudo-abundância, ela vai gerar um efeito deflacionário enorme. O custo de vida das pessoas vai desabar. E você vai ter um problema de demanda, né? Qual será a demanda? Como é que você vai resolver o problema da desigualdade da riqueza, né? Então, o que acontece aqui mais cedo ou mais tarde, o que esses caras estão falando é que vai acontecer um evento que nunca aconteceu na história da humanidade, que é um mundo sem trabalho. Um mundo sem trabalho, as pessoas não terem trabalho, tudo sendo feito automático, é um marco na história da humanidade. As pessoas têm a sua identidade, e eu acredito isso até pela visão cristã, ligadas ao trabalho, né? Elas se reconhecem, as suas habilidades profissionais ao trabalho. Veja, o trabalho definiu muito da realização e da satisfação das pessoas. E o que nós estamos vendo
é que elas vão perder essa função. O que vai acontecer quando ele se perder a função? E o perigo é que eu não estou falando de funções manuais, manufaturadas. Nós estamos falando que, em algum momento, a IA vai exceder a capacidade da inteligência humana. Ou seja, o mundo sem trabalho não é um mundo só sem trabalho manufaturado, entende? Nós estamos falando que, em algum momento, o conhecimento humano, aquilo que foi gerado pela inteligência humana, ela não será mais útil. O preço do conhecimento humano valerá cada vez menos. Então, você está falando de contadores, advogados, engenheiros, escritores, pessoas que têm ideias, pessoas que vivem na inteligência. Você está falando que, em algum momento, a IA vai reduzir o valor econômico do conhecimento profissional humano, seja de contador, arquiteto, advogado, escritor, artistas. Ou seja, você está participando de uma indústria em que, em algum momento, o conhecimento humano valerá cada vez menos. Nesse caso, como será uma história, uma humanidade, a república tecnológica que está sendo montada? Por isso é que é importante entender que a hora de discutir as regras que estão sendo feitas para a implementação dessas coisas é agora. E a gente tem que saber usar isso para o Brasil se posicionar de forma geral. Porque tudo é uma construção de um teatro que implica a realidade. Não são dados da natureza. Quando Harari fala que isso é um dado na natureza, inevitável, ele está dando como um dado determinístico, que não é, porque é uma construção, entende? Então, nós começamos a ver, hoje, uma briga geopolítica que fala sobre regras, que fala sobre áreas de influência, sobre modelos. A China, por exemplo, implanta o seu modelo de navegação através da sua estrutura de portos, mas existe um modelo. Existe a implantação, por exemplo, de padrões tecnológicos chineses através da construção dos seus softwares e do momento em que ela vende tecnologia, ela dá um padrão. Nós estamos vendo essa discussão. Mas existem modelos globalistas que já entenderam também a importância de certos ativos. Quando o BlackRock, por exemplo, compra um pedaço do porto do Canal do Panamá, ele não compra porque ele é pró-Trump. Ele compra porque ele sabe que aquilo será importante para ele poder sentar à mesa da negociação de quem fará as regras em determinados setores. Porque senão ele não vai ser chamado. Mas se ele tem um porto, se ele tem aquele porto dentro de determinadas regras que são válidas, se ele comprou terras raras, se ele tem lítio, esse cara tem que ser ouvido, porque ele tem ativos estratégicos. A posse e propriedade de ativos estratégicos irá determinar a importância de você construir ou não as regras de utilização desses ativos no futuro. E no futuro onde a humanidade, a proletarização da classe média, a destruição da classe média, a formação de uma classe baixa que vai receber apenas aquilo que é necessário, comandado ou pelos globalistas, ou por nações, ou por uma república tecnocrática ou tecnológica, é o desenho que está se dando no mundo atual, onde você tem uma parcela de uma direita que ainda reage e diz que o indivíduo coletivo tem que assumir essa cosmovisão, entende? E hoje o que nós estamos vendo é isso. Só que muitos países estão adotando isso de forma inexorável, como a China, por exemplo. Por exemplo, recentemente, a China já integrou a educação em IA nos seus currículos de ensino fundamental e médio. Em dezembro do ano passado, eu vi que o Ministério da Educação da China emitiu algumas diretrizes que os alunos mais jovens do ensino fundamental, por exemplo, eles têm que se concentrar em explorar e experimentar a tecnologia de IA. Enquanto os mais velhos, por exemplo, do ensino fundamental e médio, têm que entender e aplicar os conceitos de IA. O que os caras estão fazendo? Eles estão criando, dominando as suas estruturas para poder, de fato, dominar uma tecnologia e se diferenciar em relação a outros países. Esses caras querem estar na primeira camada, não na camada de baixo, entende? E a partir daí existe uma discussão, então, política do mundo. Veja, o conselheiro do Trump, que foi indicado para ser conselheiro do Federal Reserve, que é o Stephen Murray, ele foi membro agora membro de longa data da Heritage Foundation, que é aquela think tank da direita, né? E ele falou francamente, ele falou o seguinte, o capitalismo é muito mais importante que a democracia, meu caro. Eu sou um grande crente na democracia. Eu não sou um grande crente na democracia. Eu sou um grande crente no capitalismo. Entendem? Então ele está dizendo o seguinte, cara, essa democracia não existe. Nós temos que ter CEOs, em alguns casos, outros autocratas, mas temos que ter um outro modelo político de representação que diga pra gente como nós vamos fazer as regras e disputar esse tipo de coisa. Porque a democracia em si gerou a captura das instituições. Então, nós vamos viver períodos de discussão política, econômica e reconstrução de regras. É isso que está sendo desenhado nessa discussão do Putin com o Trump, com a China, com o Japão, com a turma da área de TI e com os globalistas reagindo. Agora, como será isso? Como é que vão ser os modelos dos estados corporativos? Como eles serão fragmentados? Meu amigo, esse é um dos assuntos para um dos nossos geoeconomia.